Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou explicar agora o projeto Escultor. Esse projeto Escultor tem como objetivo construir uma ferramenta em C++ para realizar esculturas em blocos que são representados por matrizes digitais, matrizes alocadas em memória. É parecido com o jogo Minecraft. A ideia desse projeto é permitir que o usuário, ele consiga criar um arquivo de texto, um arquivo simples. No caso aqui, a gente vai usar arquivos do tipo .off. E nesse arquivo vai ter uma sequência de passos que vão definir as propriedades dessa matriz 3D. E esse arquivo vai poder ser aberto em alguns softwares de visualização disponíveis que vão mostrar e exibir em tela toda a matriz e o desenho que foi criado, com as propriedades passadas. Inicialmente eu vou explicar aqui a estrutura do projeto, como funcionam as classes, e em seguida eu vou mostrar um exemplo que eu criei com as classes, com as funções, perdão, mostrando como que foi feito e mostrando ele em um dos softwares disponíveis e explicando como que eu fiz. Primeiramente, eu tenho aqui um struct denominado voxel, que é a ideia do pixel, o quadradinho. Nele vou ter o RGB, que são as cores, e o A para a transparência. Tem também a propriedade isOn, ela vai ser true ou false, dependendo da escolha do usuário. Se ele tornar isOn é porque ele quer que o voxel seja exibido em tela, e false é para o voxel não ser exibido em tela. Basicamente isso é o struct voxel. Tanto o voxel como o sculptor foi fornecido pelo professor. Em seguida aqui temos a classe sculptor de fato, que é onde a gente vai definir as propriedades, e no sculptor CVP a gente vai criar as funções. Aqui é onde a gente diz quais funções essa classe vai ter e quais variáveis. Inicialmente tem aqui protegido, algumas variáveis. Primeiro temos o voxel, que vai ser a matriz 3D de fato. Depois as três variáveis, que vão ser as três dimensões da matriz, nx, ny e nz. E as cores atuais do desenho, RGB e A, que é a transparência, também conhecida como alfa. Aqui embaixo temos as funções que essa classe vai ter e as propriedades que ela recebe. Construtor, destruidor, putVoxel, cutVoxel, setColor. Agora vamos ver cada uma delas. Aqui no Sculptor CPP, inicialmente eu faço o sculptor, o construtor. Para fazer o construtor dessa classe, só vai ser preciso as três dimensões da matriz. Então, o usuário só precisa passar o x, y e z para a gente. Inicialmente, aqui eu aloco em memória o vetor de voxels, tamanho de nx. Depois, todas as variáveis que vão poder ser usadas nas outras funções, aloca tudo em memória. O x, o y e o z. E também o RGBA, que são as cores e a transparência. Aqui, o que é feito é simplesmente alguns for para salvar na memória os vetores restantes dessa matriz. Como eu só vi aqui em cima já o vetor de x, aqui eu faço um for para percorrer o valor de nx e salvar o de y. Em seguida, eu percorro o de y e salvo o de z. E, por fim, eu tenho um for aqui somente para tornar o isOn de todos os voxels que já estão criados para false. Assim, quando eu criar a matriz, nenhum vai aparecer, só a partir do momento que o usuário adicionar voxels. Aqui tem um destruidor da classe com dois for, onde eu basicamente desaloco o que eu tinha alocado em memória na matriz, Usando aqui a propriedade delete, eu vou e deleto os vetores. Inicialmente com IJ, que é o x e y, depois o vetor passando somente o i, para eu poder desalocar y, z, x, e aqui o vetor que eu aloquei em memória. Em seguida, temos aqui o setColor. Essa função, o que ela faz basicamente é alterar a cor atual do desenho, Eu recebo
do usuário o RGB e a transparência. Em seguida, simplesmente altero para o valor atual. O vermelho para o vermelho atual, o verde e o azul e o alfa. Em seguida, o put voxel. Esse put voxel, como eu havia falado anteriormente no struct, a gente tem a propriedade isOn, que ela vai ser true ou false. Se for true é porque o voxel vai aparecer em tela, se for false é porque o voxel não vai aparecer. Como aqui é um put voxel, é porque o voxel deve ser inserido em tela, então a gente simplesmente torna para true o isOn desse voxel. Antes disso, precisa ser feita uma verificação para ver se os valores, né, os valores de x, y e z, que são as posições, se elas estão dentro do intervalo da minha matriz. Então, eu simplesmente fiz aqui algumas verificações para ver se tanto o x como o y como o z, eles são maiores ou igual a zero, porque os vetores da matriz iniciam em zero e vai até uma unidade a menos do tamanho das dimensões da matriz. Então, tanto o x como o y como o z, também vejo se são menores que o nx, o ny e o nz, que estão alocados. Em seguida, eu faço a mudança para true, né? E depois seto para a cor atual do desenho. Esse voxel que acabou de ser ativo. Em seguida, aqui a gente tem o cut voxel. A ideia do cut voxel é inversa ao put voxel. Eu vou receber as posições que o usuário quer desativar, né? Quer que o voxel desapareça da tela, porque a ideia do cut voxel é você recortar um voxel, mas o que é recortar esse voxel? É simplesmente tornar o isOn para false. Assim, ele não vai mais aparezer em tela. Então, eu faço a mesma verificação que eu faço no put voxel, para ver se os valores dados de x, y e z, que são as posições, se esses valores estão dentro da minha matriz. Se eles estiverem, eu torno para false. O putbox, o que é basicamente para tornar todos os voxels ativos dentro de um intervalo. Então, eu uso o put voxel mesmo, chamo o put voxel mesmo aqui dentro, e eu simplesmente percorro toda a matriz para tornar esses voxels ativos, né? Faço um for em x, do x que ele dá, o y, do x inicial que ele dá, o x final que ele dá, do y e do z a mesma coisa. Percorrendo os 3 for, eu vou percorrer todos os intervalos que ele me deu e vou setar para true tudo que tiver dentro desse intervalo e estiver dentro da minha matriz, porque eu tenho que fazer essa verificação. A ideia do cut box é a mesma coisa. Eu simplesmente dou um cut voxel no intervalo todo, recebo do usuário todo o intervalo, só que é o inverso do putbox. Aqui eu torno tudo para true e aqui eu torno tudo para false. Lembrando que aqui, quando eu torno tudo para true, eu também seto para a cor atual do desenho, do putvoxel. Então, sempre que eu vou mudando a cor, ao adicionar novos voxels, esses voxels vão recebendo a cor atual que eu setei, né, anteriormente. Aqui, cutbox, eu corto dentro do intervalo. Aqui, o putshare. Esse daqui, o que vai acontecer é ativar todos os voxels que satisfaçam a equação de uma esfera. Ou seja, eu vou receber os 3 centros para a esfera e vou receber o raio. E a partir daí eu vou ver se esses valores satisfazem a equação de uma esfera, né, dentro da minha matriz, e tudo que satisfizer a equação da esfera dentro da matriz, eu vou tornar para true e eles vão aparecer. Então, eu vou ter uma esfera em tela. Eu percorro inicialmente o x, depois o y e depois o z, para percorrer toda a minha matriz que está alocada. Em seguida, eu tenho aqui a condição, que é para ver se realmente a equação ela é satisfeita. Para ela ser satisfeita, ela tem que ser menor ou igual a 2, que é a equação da esfera, né? Então, o que acontece? Eu vejo a minha posição atual de x, e de y e de z, somando todas e diminuindo dos centros que o usuário me passa. E se isso for menor ou igual ao raio ao quadrado, então é porque a minha equação ela foi satisfeita. Então, eu vou e seto para true os voxels que obedeceram a essa equação e atribuo para eles a cor atual do desenho. Aqui é o inverso do put esfera, né, no caso.
é o inverso. Eu simplesmente retiro uma esfera de tela. Eu torno todos os voxels que satisfazem a equação de uma esfera para o is-on deles false. Então, eu tenho aqui os mesmos for, tenho 3 for para percorrer o vetor de x, o vetor de y e o vetor de z da minha matriz. Depois eu vejo se essas posições atuais, elas atendem à equação de uma esfera. Se sim, eu simplesmente tiro eles de tela com is-on false. Put elipsoide. O put elipsoide, ele é parecido com a esfera. Eu poderia, inclusive, ter chamado o put elipsoide aqui dentro, ao invés de ver se satisfaz a equação da esfera, porque se eu tenho uma elipsoide com raios iguais, eu tenho uma esfera, então eu poderia simplesmente chamar aqui e passar todos os raios iguais, né? Que eu estaria tendo a equação de uma esfera, porque a esfera é uma elipsoide de raios iguais. Mas, enfim, aqui eu criei 3 variáveis para particionar a equação da esfera, já que ela é bem grande, para particionar em x, y e z. Então, eu tenho 3 for para percorrer meu vetor de x, y e z da minha matriz. Depois, eu mudo os valores das 3 partes que eu separei, tanto de x, como de y, como de z. Em ambas, eu elevo ao quadrado, né? A diminuição do meu valor atual de x, do meu valor atual de y e do meu valor atual de z, diminuo dos centros que eu recebi do usuário, né, que são parâmetros aqui da função, elevo ao quadrado e divido pelo quadrado de cada raio. No caso aqui da esfera, eu simplesmente somava e via se dava menor ou igual ao valor do raio ao quadrado. Aqui na elipsoide, eu divido pelo raio ao quadrado. Se eu tivesse aqui os 3 raios iguais, eu teria uma esfera. A condição para a equação da esfera ser satisfeita é a soma dessas 3 partes que eu dividi, se a soma delas for menor ou igual a 1. Então, se for menor ou igual a 1, eu simplesmente torno true o is-on de todos os voxels e atribuo para eles a cor atual do desenho. O cut elipsoide é basicamente a ideia inversa do put elipsoide. Eu simplesmente dou cut voxel em todos os voxels que atendem a equação da esfera. Então, se eu tenho um bloco inteiro lá de voxels e eu chamar a função do cut elipsoide passando os centros e os raios que eu quero, e o usuário chamar, né, na verdade, uma elipsoide vai ser excluída da tela, vai ficar um buraco de um elipsoide, porque eu vou tornar tudo para false, todos os is-on, que são chamando o cut voxel. Por fim, aqui eu tenho o write off, que é onde eu vou escrever de fato o arquivo off, que é um dos objetivos, né, desse projeto Sculptor. Inicialmente, eu crio aqui o arquivo com file name que o usuário passar, né, que eu receber. Vou checar se ele está aberto. Se ele estiver aberto, retorna a mensagem que o arquivo já está aberto e saio. Em seguida, eu vou criar aqui duas variáveis auxiliares. Uma para contar a quantidade de voxels ativos e a outra para me ajudar na contagem das faces e dos vértices. Primeiro aqui eu faço 3 for para percorrer os vetores de x, y e z da minha matriz. Em seguida eu vou ver quais estão ativos, né? Os que estiverem ativos, eu vou adicionar mais um na minha variável. Então, eu vou ter no total a quantidade inteira de ativos, de voxels que estão ativos. Depois eu escrevo no arquivo a palavra off, porque todo arquivo off ele inicia com a palavra off maiúsculo. Depois escrevo a quantidade de vértices, que é o que eu acabei de calcular. A quantidade de ativos eu multiplico por 8 e depois por 6. Assim eu vou ter a quantidade de vértices. Aqui esse 0 ele não é utilizado. Em seguida eu vou escrever aqui os vértices em cada coordenada, né, dos voxels. Então eu vou chamar aqui cada posição de x, y e z. E nessas posições eu vou diminuir 0,5 para calcular os vértices e escrever no arquivo, que eu já escrevo. Lembrando que eu escrevo somente os ativos, né? Por fim, eu vou escrever as faces de cada voxel.
Para ver as faces dos voxels, eu faço uma chamada dos... Tem aqui uma variável auxiliar, né, dos count actives. E com essa variável, eu vou somando a posição que eu tô, né, no for. Vou somando nela e escrevendo em cada linha do arquivo todas as faces dos meus voxels. E junto das faces eu vou escrevendo após cada face quais são as cores desses voxels. A cor de R, de G e de B. E junto dele adicionando o ponto zero. Ah, e o de alfa também, né, que é a transparência. E por fim fecho o arquivo. Bom, aqui na main é onde eu chamo todas as minhas funções, que seria o que o usuário utilizaria, né? Inicialmente criando um esculpitor de tamanho 20 por 20 por 20, a matriz alocada. E depois eu vou chamando algumas funções que vão criando aos poucos o meu desenho. Colocando para rodar aqui, o arquivo, ele está... Na verdade, ele está aqui, ó. Eu tenho essa pasta CMakeBuild e o arquivo é esse aqui, sculptor.off. Fica dentro dessa pasta de Build Debugger. Se eu colocar aqui Open, vamos ver como ficou o desenho. Tá aqui, o personagem do jogo do Mario Guma. Só mostrando melhor como que esse desenho foi feito. Primeiro, eu adicionei toda essa parte aqui da cabeça do objeto com o putty box, né? Passei o intervalo inteiro. Aqui é a origem da matriz, ela inicia em 000, que tá bem aqui, ó. É o voxel 000. Então, eu fui adicionando os voxels em intervalos e depois eu removi bastante com o cut box. Assim, eu passava o intervalo e removia, para cada fileira dessa não aparecer. Depois fui colocando a sobrancelha com putty voxel mesmo, eu coloquei cada quadradinho desse, e esses aqui com putty box também. Aqui no corpo eu fiz com um elipsoide. Eu mudei a cor para rosa claro e coloquei 2 putty elipsoide. Esses elipsoides são esse aqui e tem um outro que está do lado dele aqui. Então, eles juntos dão essa figura aqui. Tinha 2 aqui na frente, mas eu removi com o cut voxel aqui. Aí eu adicionei aqui também os pés. Antes da elipsoide eu adicionei os pés do bonequinho. Aqui foi também com o putty box. E aqui com o cut box. Removi nesse intervalo e nesse intervalo. E aí o desenho vai se moldando aos poucos, que é uma interação bem divertida para se fazer. Depois que você entende como que funciona as posições, porque no início pode se confundir um pouco, porque aqui a posição 000, você tem que ir vendo onde você vai colocar, onde você vai cortar, mas depois é bem divertido, bem interessante. Eu gostei muito de fazer o projeto. E é isso. Aqui eu, no final da main, eu escrevo o arquivo e aqui eu estou usando o MeshLab para ver o arquivo off que foi escrito. O arquivo off escrito foi esse aqui, com o nome off, as vértices, as faces e os valores das cores, né? É isso. Obrigada.